Aqui nós vamos falar sobre os assuntos e temas de saúde que normalmente você não tem acesso, como, por exemplo, informações que transitam entre os médicos. Também vamos falar sobre informações que estão nas entrelinhas e informações que o médico não necessariamente passa para você. Esse canal tem uma função estratégica de melhorar as suas habilidades em entender o que se passa com a sua saúde de seus familiares e permitir que você trabalhe, que você, vamos dizer assim, que você ajude a melhorar o trabalho do médico, e isso pode ser muito interessante e produtivo para todas as partes. Basicamente, hoje, nós selecionamos um assunto extremamente importante em relação a isso, que é a questão do diagnóstico. O médico não vai falar para você de maneira muito clara o que ele está fazendo para extrair o seu diagnóstico. Ele vai sentar com você numa consulta médica, ele vai tirar de você algumas informações, ele vai conduzir uma conversa, uma entrevista com você, ele vai fazer algumas perguntas que ele deseja fazer para esclarecer alguns fatos ou para levantar hipóteses, e depois, enquanto o médico conversa com você, ele vai, na cabeça dele, pensar algumas coisas que pode ser que você tenha. Numa fração de minutos, ou sei lá, em 2 minutos, 1 minuto, o médico consegue elaborar 5 ou 6 hipóteses do que ele acha que você tem. Se você traz queixas muito comuns ou muito características em relação a uma determinada doença, fica muito fácil para o médico acertar ou pelo menos aproximar-se do diagnóstico. E aí ele precisa pedir alguns poucos ou às vezes nenhum exame complementar para descobrir a doença que você tem e então instituir o tratamento mais adequado. Por outro lado, quando o médico precisa perguntar muito para você, ele está tentando tirar mais informações que podem aproximá-lo das chamadas hipóteses diagnósticas. Agora, se o médico é um médico que não tem muito traquejo, muitas habilidades investigativas, esse médico ele não vai perguntar muito para você. Ele pode, por exemplo, já passar ao exame físico, que é com as próprias mãos ou com instrumentos de exame físico, como um estetoscópio, um otoscópio, um oftalmoscópio, um martelinho de neurologia. Com esses instrumentos ele pode colher algumas informações também no exame físico. E aí sim, estabelecer um método, estabelecer possíveis hipóteses diagnósticas. No entanto, se mesmo com as informações obtidas na entrevista, que nós chamamos de anamnese, juntamente com as informações obtidas no exame físico, ainda assim não foi suficiente para ele elaborar hipóteses adequadas de diagnóstico, ele vai lançar mão dos exames complementares, que são exames de sangue, são exames de imagem, como radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas e outros tantos, para que ele possa melhorar as habilidades ou pelo menos se aproximar do diagnóstico. Às vezes, se o médico tem muita certeza do que ele acha que você tem e ele está muito próximo daquele diagnóstico, dificilmente ele vai pedir mais do que 2 ou 3 exames para você. Mas se o médico conversou com você, examinou você, principalmente se ele conversou muito pouco com você, e se ele nem pôs a mão em você, porque infelizmente tem colegas que não examinam pacientes, né? Perderam essa propriedade que é o exame físico, simplesmente porque desaprenderam a fazer isso, né? Você vai ver que muitas vezes esse médico passa a pedir um monte de exames complementares para você. E com certeza você vai ver que os exames são exames
às vezes desconexos, são exames que não seguem uma lógica, um raciocínio, como nós chamamos, um raciocínio clínico. E isso mostra que o médico está completamente perdido no seu caso, e aí ele começa a fazer aquilo que nós chamamos de atirar para todos os lados. Ele não sabe o que você tem. Como ele não examinou, como ele não fez as perguntas certas para você, esse médico está completamente à deriva. E ele vai atirar para todos os lados para tentar extrair alguma informação de você. Bom, o problema é que esses exames que vão retornar para os médicos, chamados exames complementares, vão confirmar ou vão excluir diagnósticos. Existe uma célebre frase dita na medicina que é justamente a seguinte: quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. Ou seja, se o médico pediu um monte de exames para você e o médico não tem a mínima ideia do que é que pode ser que você tem, com certeza ele também não vai performar bem com aquelas informações que vêm através dos exames complementares. E aí começa o maior problema da medicina, que são os erros de diagnóstico. E aqui eu vou enumerar para vocês 3 ou 4 situações clínicas em que muito provavelmente o médico está com o diagnóstico errado. Primeira situação: o médico faz um diagnóstico para você e começa a conversar com você, conversar, e você tentar te explicar o que você tem, e na sua cabeça, lá no fundo, parece que essas informações não se encaixam. Você fica com essa ideia na cabeça, mas parece que alguma coisa não está bem certa, não está bem explicada, e isso é um indício de que existe um erro diagnóstico. O segundo possibilidade de erro diagnóstico, o médico leva você para uma cirurgia e depois da cirurgia você não melhora aquela queixa do problema pelo qual você foi operado. Você tinha muita dor, você tinha uma determinada disfunção de algum órgão, e aí ele opera você continua com aqueles mesmos sinais e sintomas, e o médico não sabe explicar para você por que a cirurgia não deu certo. Aí há a possibilidade de você ter um erro diagnóstico. Uma terceira possibilidade em que o médico pode estar com o diagnóstico errado é quando ele institui um tratamento, por exemplo, com antibióticos para você, e o antibiótico começa a não fazer efeito. Dá antibiótico e troca antibiótico e dá mais um e associa. Dificilmente nós vamos ter resistência bacteriana com 5 ou 7 dias de uso de antibiótico. Geralmente a resistência bacteriana ela vai aparecer em pacientes que tomaram antibiótico por mais de 20 dias. Pacientes que tomaram antibiótico por 3 ou 4 dias e não está funcionando o tratamento, provavelmente não é que o antibiótico não está certo. Provavelmente é algum erro de diagnóstico. E mais uma possibilidade de erro diagnóstico é quando você tem um tratamento, você tem um diagnóstico, você trata, você não melhora e ainda assim você ainda pode piorar daquele problema. Isso também pode aparecer como uma manifestação de um erro de um diagnóstico ou um diagnóstico complementar que não foi feito. Portanto, diagnóstico é a máxima da medicina. Diagnóstico é tudo em medicina. Um médico, a medicina é uma profissão de meio, ela não é uma profissão de fim. Ela não se propõe a resolver todos os seus problemas. E é por isso que eu digo que a única obrigação que um médico tem é de fornecer para você, paciente, fornecer a você, seus familiares, o melhor diagnóstico possível. Isto é obrigação de todo bom médico. Queridos amigos, espero que vocês tenham aproveitado esse episódio. Espero que vocês, se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários.
tragam essas dúvidas para a gente ou simplesmente deixem alguma informação, alguma opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Tá bom, pessoal? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.